Rose, a gente passa por isso diariamente, né, nas perguntas que nós fazemos aos políticos também. Antigamente, eu passei por uma situação bem constrangedora com um candidato, não, com um político que eu fui entrevistar. Ele disse que chegou atrasado porque ele sofria de priapismo. Eu não sei o que não sei se você sabe o que isso significa, mas eu não sabia na época e eu fiquei super constrangida quando ele me falou isso. E ele saiu rindo da minha cara naquele momento. Depois o meu editor tomou algumas providências, mas nós passamos por isso como jornalista, né? Nós passamos por isso diariamente. Você pode falar, Jenny, que é priapismo. O político que falou isso para você estava lá no debate também. Mas, assim, é bom falar porque nem todo mundo sabe. O político chegou atrasado, a Jenny, na sua função de repórter, perguntou: o senhor está atrasado mais uma vez por quê? E ele, tendo conhecimento de alguns termos médicos, que não é obrigação do jornalista ter essa profundidade da técnica, mas a gente procura se informar depois, entender, foi o que aconteceu com a Diene. Ele responde grosseiramente. Quando ela vai descobrir o que é aquilo, ela viu que foi uma grosseria, uma misoginia sem tamanho, porque ele fez uma resposta em referência ao órgão sexual dele, que ele acordava e aquilo, ele tinha dificuldades e tinha que chegar depois. Isso é uma grosseria, é uma misoginia sem tamanho. E a nossa colega já passou por isso. Priapismo é a ocorrência de ereção involuntária e persistente, podendo acontecer espontaneamente ou devido de algum medicamento. Para deixar bem claro aqui, como você está falando, Rose, é de extremo machismo, de extrema falta de educação. É nojento, né? Exatamente isso. Não é por isso que a gente precisa, muitas vezes a gente não trata desses assuntos, porque a nossa prioridade é informar, mas é necessário trazer, e sem ser, aí a gente também, Ediane, quando a gente traz a informação, que a gente tem coragem de trazer a informação, a gente é acusado de estar se vitimizando, como eu fui quando expus o tratamento machista e misógino que os assessores de Zé Ricardo traziam na reação deles, algumas críticas que eu fazia, Newton Corrêa fazia, também numa outra rádio, na Rádio Tiradentes, com muito mais veemência e contundência do que eu falo, porque tem um outro estilo, não é o meu, respeito o estilo do Newton, tem o meu, mas eles não fizeram com o Newton a mesma coisa que faziam comigo. Eu trago isso e exponho, ele diz que eu sou me vitimizando, né? É um método de tentar também intimidar a gente e de não fazer com que a gente avance. Isso não intimida, não nos intimida, né? Não muda a nossa conduta e a nossa concentração de tratamento a eles em relação à informação. Esse é um dado que a gente precisa trazer. A apresentadora passou por circunstâncias nesse sentido, porque é o formato, é a forma como a política se conduz hoje, não é só com ela, né? A gente viu na CPI da Covid, algumas vezes, algumas figuras que a gente entendeu e exortou pelo sentido democrático que conduziu as investigações, mas a gente via também neles se reproduzir o machismo, tanto que ali se formou uma bancada feminina que reagiu, independente do lado, contra atitudes machistas, né, que eram tratadas testemunhas e as próprias parlamentares que estavam participando ali. Esse é um ponto de virada que é importante, porque há essa estrutura, né, machista em relação à política, independente do espaço. Os outros debates, eu vi a jornalista que conduziu o debate do portal A Crítica, quantas vezes ela foi ali, eles foram com muita agressividade para cima dela, e a candidata Marília se posicionou, tem uma outra forma de falar, se posicionou: olha, eu me solidarizo, os homens têm dificuldade de ser conduzidos por mulheres, não deveriam estar tratando você dessa maneira. A Carol Braz ontem também teve uma atitude muito, muito correta e dura em relação ao posicionamento que é preciso ter em relação a essas questões todas. Então, esse é um ponto, tá? É um ponto que é preciso trazer, porque ele existe por meio de todos. Não tem um só machista no Amazonas, não. Não existe só um machista, infelizmente, e a gente precisa reagir em relação a todos.